No canal Adorando em Espírito já foi gravado um áudio sobre a história de Davi e Golias. Gostaria de, neste áudio, abrir um pouco mais o entendimento dos ouvintes. Você vai entender que a história de Davi e Golias não tem nada a ver com essas histórias fantasiosas que o sistema religioso ensina. As Sagradas Escrituras o tempo todo nos dá uma referência sobre os acontecimentos mundiais. Se olharmos para a velha aliança enxergando letra, nunca entenderemos de fato o que se passa ali. A velha aliança é mais um mapa do que qualquer outra coisa. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3 que a letra mata, mas o espírito vivifica. Muitas pessoas dizem que a letra que mata eram os preceitos de Moisés. Na verdade, os preceitos de Moisés não matavam ninguém. Eram as pessoas que pecavam. E todo aquele que peca merece a morte. É como está escrito: a alma daquele que pecar merece morrer. Muitas pessoas tentam entender a velha aliança como sendo uma realidade para hoje. Isso é um tremendo de um engano. O próprio Messias disse que é impossível colocar vinho novo em odre velho. Na velha aliança as pessoas tinham odres velhos. É uma maneira antiga de pensar, de entender as coisas. O Pai se manifestava de uma forma diferente de hoje. Não podemos esquecer que o Pai tem 3 tipos de manifestações descritas nas Escrituras. A primeira manifestação é na velha aliança. A segunda manifestação é através do Filho. E a terceira manifestação é o próprio Pai descendo e habitando agora o ser humano, o seu templo. Nós somos casa do Altíssimo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. O que muda da velha aliança para hoje é que o que acontecia lá fisicamente, na nova aliança acontece espiritualmente. As pessoas continuam sendo apedrejadas na nova aliança, mas em espírito, não mais fisicamente. Porque passou a época da carne. Eis que tudo se fez novo. O reino espiritual do nosso eterno Criador desceu para a terra no madeiro. A partir do madeiro, como está escrito em Marcos 1, o tempo estava cumprido. A época da carne havia se passado. Começou-se ali então o reino espiritual. E o Messias diz à mulher samaritana: quem quiser buscar ao Pai de verdade, terá que compreendê-lo de forma espiritual, porque o Pai não age mais na carne. Você não vê mais uma pessoa quando aceita um suborno em troca de um milagre ficando leprosa. Você não vê mais uma pessoa que toca em defunto morrendo. Você não vê mais um mar se abrindo. E por que não vemos mais esse tipo de atuação do Criador do Universo? Ele mudou? Não, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Mas na velha aliança o povo precisava ver para crer. E o principal de tudo, hoje quando olhamos para a velha aliança, se nascermos do Espírito, enxergaremos lá uma sombra perfeita das coisas espirituais. E o principal, enxergaremos um mapa precioso. Através desse mapa entenderemos todo o plano do Pai. Iremos ver em que momento estamos da história, porque toda a velha aliança, se você enxergá-la como uma sombra, um mapa, você vai entender tudo o que está acontecendo no mundo e vai perceber que nada fugiu do controle do eterno Criador. Já foi gravado no canal, como eu já disse, um áudio sobre Davi e Golias. Eu vou aqui trazer os principais tópicos da história de Davi e Golias. Com isso ficará reforçado em sua mente que essa história não é uma história de ficção. Eu não posso utilizar essa história a meu bel prazer, dizendo que o Golias é o seu problema, que Davi é você, e que se você ficar firme na igreja, ou seja, o sistema religioso, eles colocam na mente das pessoas que para ter o verbo da vida em si, ela só consegue se ela estiver dentro de um templo religioso. O sistema, eles ligam essa questão de você ter o Messias com estar na igreja. Então eles usam todas as histórias das Escrituras para manter você no aprisco. Esses homens, eles são muito criativos. Eles utilizam essas histórias para manter o povo no sistema. Como, por exemplo, a Arca de Noé, eles dizem que a Arca é a igreja e por aí vai. Você já entendeu por que eles dizem que a Arca é a igreja, né? Se você estiver fora do templo, você não se salva. Esta é a mensagem que eles colocam, mensagem do medo. No final deste áudio eu vou colocar uns 2 ou 3 pastores falando sobre Davi e Golias para você ver o que eles falam. Primeiro eu vou falar, trazendo para o espiritual essa história, e depois eu vou colocar eles falando, e você vai comparar. O teu espírito vai testificar com aquilo que é verdadeiro e com aquilo que é falso. Eu vou colocar o falso e o verdadeiro para você ouvir. Vamos lá, vamos começar a história de Davi e Golias rapidamente, os tópicos principais. Lembrando que eu vou fazer comparações, como eu coloquei na imagem, a comparação entre o sonho, lá no livro de Daniel, sobre a estátua,
que se refere aos reinos da terra, e vou comparar com a história de Davi e Golias para você ver que tudo está dizendo a mesma coisa. Você vai entender de forma muito clara, e nós vamos entender em que ponto da história nós estamos, através deste mapa que é a velha aliança, esta sombra perfeita que o Pai deixou para nós nos basearmos. A primeira coisa que eu gostaria de trazer à sua memória é como foi o chamado de Davi. Como que foi a escolha de Davi para ser ungido pelo Pai, para receber o seu Espírito, porque a unção na velha aliança, o óleo, ela representava o Espírito Santo, coisa que na nova não precisa mais disso, porque na nova o Espírito ele desce de forma invisível, você não precisa mais ver para crer. Claro, existem passagens na nova aliança, como por exemplo em Atos, onde se utiliza o óleo. Eu já falei e repito várias vezes, a expressão nascer de novo que o Messias falou para Nicodemos, ela exige você compreender que todo mundo que nasce novo, ele não nasce adulto, ele nasce criança, e ele vai amadurecendo até se tornar perfeito, até compreender das coisas espirituais de forma perfeita, e aí ele abandona tudo o que for carnal para agora buscar o Pai pela fé. Ele entende que não precisa mais de coisas físicas para buscar o Pai, mas na velha aliança o povo precisava ver para crer, então existia o óleo, que era um símbolo da presença do Espírito do Pai, coisa que na nova aliança o Espírito do Pai ele desce sobre todos aqueles que creem. Não é mais necessário alguém que unja ninguém, só quem sabe quem é verdadeiro, quem está preparado para receber esse Espírito é o próprio Pai. São aqueles que de fato creem, que abandonam pai e mãe, que o buscam em Espírito, e esses então passam a ser chamados filhos de Deus, assim como está escrito, a todos que creram na palavra do Messias, que de fato abandonaram pai e mãe para se casar com o Espírito do Pai. A todos esses foi dado o poder de se chamarem agora filhos de Deus e não mais escravos. Para quem está ouvindo o áudio do canal Adorando em Espírito pela primeira vez, abandonar pai e mãe não é o seu pai, a sua mãe, mas sim o sistema religioso. Pai é o que ele fala em Mateus 23, os líderes que estavam se colocando como pais, como guias das pessoas. Em Mateus 23 ele deixa muito claro que no madeiro haveria apenas um pai. Fato que ele confirma em João 14, quando ele diz, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Santo é o próprio Pai que desce sobre as pessoas, trazendo agora a paternidade a elas, não mais de homens, mas pelo Espírito. Em Mateus 23, então, o Messias deixa muito claro isso, que na nova aliança não existiria mais guias, não existiria mais mestres, tutores na nova aliança, fato que o sistema religioso parece não ter entendido, e a mãe é o que Oséias fala no capítulo 2, a Babilônia, a prostituta, ela é a mãe de todas as prostituições, então temos que abandonar a mãe, que é a grande meretriz, a religião, que juntamente com os pais geram filhos escravos, filhos nascidos da lei, não pelo Espírito. Às vezes tem alguns irmãos que falam, o irmão faz muito rodeio para chegar onde o irmão quer. Na verdade, nós temos que entender que tem muitas pessoas que estão ouvindo esse áudio pela primeira vez. É necessário fazer um resumo para não deixar nenhuma dúvida. Paulo mesmo escreveu em Filipenses 3 que ele não cansava de anunciar sempre as mesmas coisas. Então faz parte, né, gente? Vamos dando sequência. Mas vamos continuando aqui a mensagem, porque tudo nas escrituras diz a mesma coisa. Tudo que eu falar vai colaborar com a mensagem principal. O chamado de Davi está em 1 Samuel capítulo 16, no verso 10. E assim fez passar Jessé os seus filhos, 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a nenhum destes. Ou seja, passaram-se 7 filhos. Davi era o 8º. O que te lembra o 8º dia? Todo macho era circuncidado ao 8º dia. Gênesis 17, do verso 10 ao 12. Na nova aliança, a circuncisão não acontece mais no órgão genital. Ela acontece agora no ouvido, porque é pelo ouvido que nós temos a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Pai. Em Romanos 2, Paulo fala que na nova aliança, os verdadeiros judeus, aqueles que são circuncidados pelo Criador do Universo, não são circuncidados mais na pele, coisa carnal. São circuncidados no espírito, no entendimento. Romanos, capítulo 2, verso 28 e 29. Leia para você ver. A circuncisão mudou. Tudo mudou. Da velha aliança para cá, tudo mudou. Se você não entender, você fica com a mente fermentada. Por que eu trouxe à sua memória esses dois fatos? Davi sendo chamado o 8º filho para ser ungido pelo pai, e todo macho ser circuncidado ao 8º dia. É porque no 8º dia é o momento aonde as pessoas são circuncidadas. Na velha aliança era o 8º dia físico. Na nova aliança é a 8ª era, o 8º momento. E talvez você vai entender no decorrer da mensagem, nós estamos entrando nesse 8º dia. Momento onde as pessoas começam a nascer do Espírito. Por isso que muitas pessoas não entendem por que agora está acontecendo isso. É porque existe um tempo de espera. Existe um momento onde isso acontece.
Na velha aliança acontecia no 8º dia, na nova aliança acontece no 8º momento, no 8º momento da história. E você vai entender que esse 8º momento, ele pode ser agora. Em 1 Samuel capítulo 17, acontece então a grande luta entre Davi e Golias. No verso 4 de 1 Samuel 17, diz que Golias, ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Ele era muito alto. No verso 5, o detalhe interessante é que ele, além de ser alto, como diz no verso 4, ele ainda vestia uma armadura que o protegia. Ou seja, é muito difícil lutar com um gigante desse. Uma pessoa alta, forte, cheio de armaduras. Agora voltemos para Davi, a escolha de Davi. Uma pessoa que não tinha estatura, ou seja, não tinha aquela presença de alguém que estava preparada para lutar com Golias. Era uma pessoa desprezada dentro mesmo da sua família, e isso fica evidente no capítulo 16 de 1 Samuel, porque o pai dele chama os 7 irmãos dele para apresentar para Samuel, não chama Davi, mas como é o Criador do universo que unge uma pessoa, ou seja, que derrama o seu espírito sobre ela, não é o homem, o pai então não escolheu nenhum daqueles 7. Talvez Samuel poderia até ter escolhido algum deles, porque chamava atenção aos olhos. Mas para o pai, são os pequeninos que ele gosta de levantar. Porque quando um pequenino se levanta, o nome do pai é glorificado. Aí se cumpre aquilo que Paulo fala, que o Criador do universo, ele usa os loucos, ele usa os pequeninos para confundir os sábios, para confundir os grandes. Muitas pessoas dizem que Davi representava o Messias, o que é um engano muito grande. Davi não representava o Messias. O Messias estava sendo representado pela pedra que Davi utilizou para derrubar o Golias. Davi, ele representa todos os pequeninos que o pai levanta. Pessoas que não estão assentadas nos primeiros lugares da sinagoga. São pessoas que estão sentadas no último lugar. É como o Messias disse em Lucas 14. O pai chama os últimos para serem os primeiros. A ordem do pai é sempre ao contrário do que os homens pensam. E Davi é uma sombra clara disso. O pai chama o último, o desprezado, o 8º filho. Mas esse 8º filho, por ser o 8º, ele representa pessoas que são circuncidadas pelo Espírito do Pai. Por isso o 8º. Por isso a questão da circuncisão nos machos no 8º dia. Toda pessoa que ela é pequenininha aos olhos do homem, o Pai a capacita com o Espírito. Ele circuncida ela com o seu Espírito. E a partir daí, ela passa a ser uma pessoa poderosa na mão dele. Discriminada pelos homens, mas em sua mão, em sua boca, ela tem a palavra pura do Pai, a pedra que derruba o gigante, o sistema. Já que eu comentei sobre Golias ser o sistema, vamos provar, através do próprio contexto de 1 Samuel 17, que Golias não era um gigante. Ele não era simplesmente um gigante. Ali nessa história o Pai está tentando nos mostrar que ele, através da sua palavra, na boca, na mão dos pequeninos, que representa a funda de Davi, ele derruba todo o sistema, não fica um sistema de pé. Quando eu falo sistema, eu me refiro a reinos. No livro de Daniel, Daniel fala da pedra que foi lançada sem auxílio de mãos e acabou derrubando toda a estátua. E a estátua, ela representa os reinos que existem sobre a terra, desde a Babilônia. É claro que um fato interessante que muitas pessoas não param para pensar nesse sonho que o rei teve, é que ele começou a sonhar do reino onde ele estava como o rei, da Babilônia em diante, mas existia um reino anterior que era a Suméria. Foi da Suméria que surgiu a Babilônia, depois veio os outros reinados. Mas tudo bem, não vamos falar sobre isso agora. Eu só quero dizer que a pedra que destrói todos os reinos, a impressão que dá é que isso acontecerá só no final. Mas de acordo com a história de Golias, e você vai entender claramente, os reinos todos foram derrubados através dos pequeninos. Sempre foi o povo que o pai levantava que derrubava os reinos. O pai capacitava essas pessoas. Assim como agora, ele começou a capacitar as pessoas para que através do seu espírito elas sejam capacitadas, ou seja, sem auxílio de mãos humanas, não nascem pela vontade do homem, mas pela vontade do espírito. E essas pessoas sendo capacitadas, elas agora começam a apedrejar a Babilônia, apedrejar mais uma vez o Golias. Golias este que muitas pessoas pensam que ele caiu lá atrás e não se levantou mais, porque as pessoas contam como uma historinha. Mas se você entender de forma espiritual, você vai entender que Golias ele se levantou. Ah, é curiosa essa história, né? Vamos por partes. Vamos ler o que Davi fala antes de ele derrubar o Golias. Verso 33 de 1 Samuel 17. Saul diz a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele.
pois tu és ainda moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Olha só, aqui ele está falando de Golias, mas entenda que ele está falando dos reinos. Os reinos, eles dominam o mundo desde a mocidade, desde quando o mundo é mundo, os reinos eles vêm dominando o mundo. É muito difícil uma pessoa que é nova, que é pequenininha, que não tem conhecimento de tudo, derrubar esse reino. Agora veja a resposta de Davi para Saul, verso 34. O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando de repente vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Olha que interessante. Davi era apacentador de ovelhas, ou seja, alguém que cuida de algo precioso, porque ovelha para o pai é algo precioso. E de repente diz Davi que certa vez veio um leão para tentar abocanhar as ovelhas e ele o matou. Logo depois vem um urso e ele, pelo amor às ovelhas que ele tinha, ele protege as ovelhas matando o urso. Você conseguiu entender o que ele está tentando dizer aqui? Olha como essa história é perfeita. Vamos lá para Daniel. Daniel capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 32, aonde fica mais interessante, tem a ver com o que eu estou falando. A cabeça da estátua que você sonhou, rei, ela era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de pratas, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Leia o verso 5 de 1 Samuel 17. Ali diz que a roupa do gigante era de bronze. Se você ainda não entendeu, agora vamos ler o sonho que o pai deu para Daniel. É o mesmo sonho que o rei teve, só que agora a metáfora é outra. Não é mais uma estátua, agora são animais. Capítulo 7 de Daniel. Daniel teve um sonho e ele sonhou com o seguinte. Verso 1 e verso 2 começa a história. Na minha visão, eu vi 4 ventos no céu agitando o grande mar. Quem era esse mar? É a terra, os povos. Como está escrito em Apocalipse 17, o mar é a terra, os povos. Este mar é o local onde o pai veio pescar as pessoas, tirar dele. Por isso que ele fez os seus discípulos pescadores de homens. Agora você entende por que ele falou pescar os homens, que é para tirar deste mar. A Babilônia, o grande engano, por isso que a besta vem do mar, né? E também tem a besta que vem da terra, que depois eles uniram a história do Messias com a besta do mar e criaram esse ídolo que está aí hoje, que as pessoas adoram dentro dos templos. Verso 3. Eram 4 grandes animais que eu vi. Cada um era diferente do outro. O primeiro parecia um leão. Tinha as asas de águia. E eu observei até que as asas foram arrancadas. E aí, no caso aqui, no decorrer da história, ele vai explicar tudo isso. Tem que gravar um áudio mais específico para você entender o que significa as asas arrancadas e tudo mais. Só que o detalhe é que ele fala que o segundo animal tinha a aparência de um urso. O segundo animal tinha a aparência de um urso. Você se lembra lá, quando Davi fala que ele matou o primeiro animal, qual foi? O leão. O segundo, o urso. E o terceiro, que aqui ele fala de leopardo, lá na história seria o Golias, que agora seria também derrubado pela força de quem? Pela força do braço de Davi? Ele era forte, poderoso ou não? Ele era pequeno. E é como está escrito. O pai, ele capacita os seus escolhidos. Apesar de que não existe nenhum versículo na Bíblia escrito isso, ele capacita os seus escolhidos. Mas se você analisar, todos os homens que foram cheios do Espírito do Pai passaram a ser homens de coragem. Homens que tinham audácia para fazer a vontade do Pai. Todos eles eram medrosos. Mas quando vinha o Espírito do Pai, eles se tornavam corajosos para guerrear contra quem? Contra esse sistema todo, a besta. A besta, ela é o sistema completo. São todos os reinados da terra que vêm escravizando e selando as pessoas desde o início do mundo no engano. Mas como na história está escrito, o pai, através dos seus pequeninos, ele protege as suas ovelhas. Ele não deixa as suas ovelhas serem tragadas nem pelo leão, nem pelo urso, nem pelo leopardo. Porque existe no meio de todos esses povos pessoas que o pai sempre guardou pelo seu amor e pela obediência da própria pessoa também, é claro. Até aqui você percebe que a história ela não tem brecha. Você consegue entender de fato tudo o que aconteceu no mundo. Perceba como o Antigo Testamento ele é um mapa. Você olha para lá e você consegue ver todo o agir do Pai. Inclusive já falei várias vezes, quando Paulo fala em Gálatas 4 de Agar, de Sara, que ali Paulo compara Agar com os nascidos da carne, os filhos escravos, ele compara Sara com os nascidos do Espírito.
Então você consegue perceber ali claramente o agir do pai, que a velha aliança representava os filhos de Agar, e a nova aliança do Messias para frente, ou seja, na verdade do madeiro para frente, né? Porque o Messias até o madeiro estava cumprindo a velha aliança. Ele mesmo chama a velha aliança de pano velho, né? Ninguém pode remendar pano novo, a nova aliança, no pano velho. Ele estava no pano velho ali. Ele estava trazendo o vinho novo, que era o Pai. O Espírito dele estava para descer sobre toda a carne, se cumprindo então todas as profecias. O profeta Joel se cumpriria, o reino do Pai viria agora para dentro do ser humano e não mais do lado de fora como era na velha aliança, e as pessoas seriam geradas pelo Espírito, não pelo homem, ou seja, tudo se cumpriria. Mateus 23 se cumpre, não existe mais guias, não existe mais tutores. É claro que a escolha de buscar o Pai em Espírito está em nossas mãos. Ele diz para a mulher samaritana: aqueles que buscarem o Espírito em verdade encontrarão o Pai. Quem quiser continuar na carne, vai continuar, só que o Pai não aceita mais, porque o Pai, ele repudiou Israel. Lembra Lucas 16? O noivo em caso de adultério pode se separar de sua noiva. E foi o que ele fez. De fato, ele não aceitou a adoração de Israel para se casar no madeiro agora com os nascidos do Espírito. Ele deixa isso claro em Romanos 7, quando ele fala ali, através de Paulo em Romanos 7, que a lei, o marido lei, se findou no madeiro. E agora as pessoas estão prontas e podem, se quiserem, se casar com o Messias ressuscitado. Não mais com aquele Messias que morreu no madeiro. Porque aquele Messias que morreu no madeiro, ele veio para Israel. O pão só foi dado aos cachorrinhos, que eram os gentios, após o madeiro, como ele diz a mulher cananeia. Antes disso, ele não podia dar o pão para os gentios. Ele mesmo disse, quando ele repartiu o pão com os seus discípulos, ele disse: este é o pão que será dado por todos no madeiro. Ainda não. Ali ele estava só trazendo para eles o que iria acontecer, mas de fato foi no madeiro que o pão foi entregue para todo mundo. E aqueles que abandonam pai e mãe para buscar o Pai em Espírito, para buscar o Criador do Universo em Espírito, essas pessoas então passam a fazer parte do único rebanho que ele fala em João 10,16. O rebanho que tem apenas um pastor como o seu guia. Não existe mais guias na terra, é só o Messias, a palavra dele, que em espírito habita uma pessoa, como ele fala em João 14, e eu voltarei a vós. Então é ele mesmo, o Pai, que se manifestou de 3 formas diferentes. Na velha aliança de uma forma, através do Filho de outra forma, e na nova aliança ele desce sobre as pessoas e ocupa, e ele passa a habitar o seu templo. Templo este que foi profetizado desde a velha aliança que o Pai levantaria, seria eterno, carregaria o seu nome, como está escrito em 2 Samuel capítulo 7. E quem levantou esse templo para o eterno Criador foi o Messias. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E os mortos eram mortos espiritualmente. Estavam mortos porque haviam comido do fruto proibido, do fruto que as serpentes deram. Mas se começassem agora a comer da videira verdadeira, que eram as palavras do Messias, viveriam eternamente. Se comesse dele, que era o pão, não morreriam mais. Se bebessem da água que ele dava, jorrariam água para a vida eterna. Ou seja, no Messias, nas suas palavras, encontramos vida e vivemos eternamente. Fato que até o madeiro isso não existia, porque o homem era carnal, ele havia perdido o contato espiritual com o Pai, por ter comido do fruto que as serpentes deram. Mas o Messias, ele veio pescar as pessoas desse engano, desse mar de mortos, e ele preparou seus discípulos para fazer obras maiores do que ele fez. Mataram seus discípulos, mataram os profetas, mataram as testemunhas que ouviram a voz do Messias. Mas o Pai está levantando novamente as suas testemunhas, porque a besta será derrubada mais uma vez. O Golias cairá, porque a pedra atingirá o entendimento das pessoas, sem auxílio de mãos humanas, sem cursos, sem preparação, porque é o Pai que prepara, é Ele que capacita, assim como Paulo falou. Tudo que aprendi não aprendi de homens, é o próprio Espírito do Pai que ensina. No verso 43 de 1 Samuel capítulo 17, aqui Golias ele diz algo para Davi muito interessante. Disse, pois, Golias a Davi: sou eu por acaso um cão para você vir a mim com um pedaço de pau? E nesse momento então aqui diz que Golias ele recorreu aos seus deuses e amaldiçoou Davi. Lembre-se que essa expressão cão é muito utilizada nas escrituras. Os profetas falavam sobre os falsos profetas, se referindo a eles como cão. Inclusive está escrito em diversos livros que o cão não entrará no reino do Pai. E ali quando fala cão está se referindo a homens que estão afastados do Criador do Universo. São cães que se afastaram do Pai, não são mais fiéis à sua palavra, agora se tornaram contra a sua palavra. A expressão cão, ela tem a expressão de ser fiel à palavra, e existe o cão
é raivoso, aquele cão maldoso, que é aquele que se afastou da vontade do Pai. Disse mais o filisteu: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. As bestas do campo. O Messias não falou que o campo é o mundo? Quem são as bestas? É o próprio sistema. Davi, de acordo com Golias, iria ser desmascarado, iria ser vencido, e Golias permaneceria forte. Só que o que aconteceu na história foi o contrário. Foi Davi que desmascarou o Golias. Assim como o Messias, quando ele veio como noivo, que é uma outra parte que eu vou comentar agora, ele vem e desmascara novamente aquele sistema que estava imposto. Porque quando o Messias ele vem em carne, de forma corpórea, ele detona o quarto reinado, que é o Império Romano. Ele escancara para todo mundo como que aquelas pessoas estavam sendo enganadas, porque o Império Romano estava já se unindo com o Império Religioso. E ele escancara isso para as pessoas, e as pessoas começam a acordar, nascer do Espírito e abandonar todo aquele império. Tanto é que depois disso, aí se unem a besta do mar com a besta da terra, e as pessoas agora estão muito mais difíceis de se libertarem, porque eles conseguiram fazer a junção da besta do mar com a besta da terra. E aí você colocar na mente de uma pessoa que ela está buscando um ídolo criado por Roma é muito difícil, porque as pessoas não conseguem fazer essa separação na mente dela, porque o fermento é muito grande. Em João 4, o Messias ele se refere a 5 maridos da mulher samaritana, e ele fala que o que ela tinha também não era dela. Se você parar para analisar ali, ele está se referindo a 6 ídolos, né? Que o sistema fala como marido homem para manter o povo dentro do aprisco, e não entendendo que ali ele estava se referindo a 6 reinos. Porque cada reino ele tem um ídolo que domina. Se você pegar lá em 2 Reis, capítulo 17, lá fala o nome de cada ídolo. Mas cada ídolo desse, ele dominou um reinado. E quando chega o Messias, ele taca na cara da mulher samaritana que ela estava, não ela em si, porque ela não viveu esses 6 reinados, mas toda a história dela vem trazendo o povo enganado por esses ídolos da Babilônia. 6 maridos que ela servia. E ídolos, é claro, que existem desde lá dos sumérios, que o povo vinha idolatrando, e quando a Babilônia entra dentro de Israel, porque sabemos que Israel foi levado a cativo várias vezes, inclusive lá no livro de Reis fala, quando as tribos são separadas, Samaria ela vai para uma região onde existia lá esses 5 ídolos. E depois, é claro, surge mais um, né? Porque o Messias ele se refere a 6 maridos, porque o que ela tinha também não era dela. Então ali ele estava se referindo aos ídolos da Babilônia que eles aprenderam a adorar. Só que parece que parou aí, né? Não, mas o Império Romano, quando o Messias ele escancara o engano que eles estavam colocando as pessoas, então a partir daí o Império Romano, né, que é a besta do mar, porque o Império Romano representa os povos fora de Israel, eles se unem com o Império da Terra, que é a besta da terra. Trouxeram então e fizeram uma junção, aonde nasceu mais um ídolo criado por Roma. Esse que está aí nos templos sendo adorado, não só nos religiosos, mas no candomblé, no espiritismo, em tudo quanto é lugar. O nome católico significa a reunião de todas as religiões. O sistema religioso, eles pegaram todos os ídolos, esses maridos que a mulher samaritana adorava, e também o povo de Israel. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, 9, fala do ídolo que Israel estava adorando, que era Tamuz, né? É o mesmo que o povo estava adorando fora. Mas eles fizeram a junção depois desses dois e criaram mais um, que é o 7º ídolo, que está aí hoje. Pegaram todos os outros e colocaram nele. Católico significa a reunião de todas as religiões. E aí criaram mais um ídolo para manter o povo fora da verdade do Messias, adorando um ídolo, não adorando o Pai, porque só existe um Pai. O próprio Messias fala em João 17 que ele veio trazer a consciência de todos que só existe um Pai, é um pastor, e esse pastor é o próprio Pai, porque o Pai habitava o Messias. Essa ideia de trindade que eles colocaram como 3 pessoas distintas é um fermento muito grande. As pessoas não conseguem entender que é o mesmo Pai agindo de formas diferentes na velha aliança, através do Filho, ele desce sobre a vida do Filho. Muitas ocasiões, quando a gente vê o Messias falando a uma segunda pessoa, é porque ele estava como homem falando. Nós temos que separar o divino que havia nele e o homem que havia nele. Ele era 100% homem, 100% espiritual. Então nós temos que conseguir separar essas questões. Mas era o próprio Pai. Em João 14, o Messias deixa claro isso. Lá no contexto, quando eu já falei sobre isso na farsa da Trindade,
quando ele está falando, eu voltarei a vós, ao mesmo tempo que ele fala que é o próprio Pai que desceria sobre as pessoas, quando ele fala, eu não vos deixarei órfão. E ao mesmo tempo ele fala, vos enviarei outro. Então ali, o Espírito Santo, o Pai e o Filho são as mesmas pessoas, só que o sistema eles tentam separar um do outro para que as pessoas não entendam o agir do eterno Criador. E aí as pessoas ficam buscando esse ídolo que está aí, fora do Pai, como se esse ídolo fosse uma segunda pessoa da Trindade. E na verdade não existe segunda pessoa da Trindade. É o próprio Pai que se manifestou de 3 formas diferentes. Isso é muito interessante de nós entendermos. Eu gostaria de caminhar para o final da mensagem, lendo o verso 25 de 1 Samuel 17, onde fala sobre o pagamento da pessoa que vencesse o Golias. Quem vencesse o Golias, ela receberia 3 pagamentos. Aqui diz o seguinte, o primeiro pagamento é que essa pessoa que vencesse o Golias, ela seria rica. O segundo pagamento é que ela receberia o filho do rei como mulher, como esposa. E o terceiro pagamento, essa pessoa estaria livre de pagar imposto para o pai, para o rei no caso ali, né? Olha que interessante, são as 3 coisas que o Messias trouxe quando ele veio. Você percebe que era ele na pedra, lá na funda de Davi, porque o Messias quando ele veio como noivo, ou seja, ele veio se casar com uma mulher que foi dada para quem vencesse o Golias. Ele veio rico do Espírito do Pai, porque o Espírito do Pai é como ouro, como está escrito em Salmo 12, verso 6, a palavra de Deus é como ouro refinado. 2 Coríntios, verso 8, 9 diz que o Messias ele deixou a sua riqueza para se fazer pobre no meio de nós, porque ele com 100% espiritual, ele é rico, que a presença do Pai é a riqueza, como eu já falei sobre a questão do dízimo, né? Que a pessoa dar o dízimo é ela dar a palavra do Pai que é riqueza, aí a pessoa que é pobre de espírito, ela passa a receber o Espírito do Pai e se torna rica aos seus olhos, não é nada físico, é tudo espiritual. Não vou falar sobre o dízimo agora para não estender o áudio. Então, ele veio como noivo, que foi um dos pagamentos que foi dado a ele por ter vencido o gigante, os pequeninos ali, né? João 3:29 fala quando ele veio como noivo. Marcos 2:19 fala que ele veio como noivo, deixa evidente e claro que ele era o noivo que veio se casar com Israel. Ele veio pegar a mulher prometida. Um outro pagamento é a riqueza, como eu já falei, e o terceiro pagamento é a questão de ser isento de impostos. E em Mateus 17, verso 24 ao 26, o Messias ele fala ali que o filho não paga imposto para o pai, apenas os escravos. Então você vê que o pagamento que foi prometido no verso 25 de 1 Samuel 17, o Messias, quando ele veio em corpo, que é uma outra manifestação do Pai, ele veio então para cumprir, para receber esse pagamento. Ele veio rico, ele veio para se casar e ele veio também isento de impostos, porque ele veio como filho, não veio mais como escravo, diferente daquele povo. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, que é a presença do Pai, ele passa a ser filho e não mais escravo como os outros eram. Então tudo isso vai trazendo ao nosso entendimento de que Golias, ele representa uma época, por isso que ele usava a roupa de bronze, né? Que representava lá o império do sonho de Daniel, que é o terceiro império, no caso o quarto, né? Mas ali eles colocam como terceiro, porque o sonho, quem tem ele é o rei da Babilônia. Então ali parece ser o terceiro império. Isso confunde muito a mente das pessoas quando elas vão falar sobre essas questões. Mas olha que interessante. Então ele era grande, ele era forte, ele representava o sistema, mas a pedra que estava na mão do pequenino Davi, que é o oitavo filho, que representa os nascidos do Espírito, ela derruba o Golias, né? Derruba aquele império, né? Davi já havia, que representa os pequeninos, matado o leão, que foi o império lá, o primeiro do sonho do rei, também o sonho que Daniel teve no capítulo 7, que é a mesma coisa. Já havia os pequeninos matado o urso, né? E também agora estava matando Golias, que representava a terceira parte da estátua, que era os quadris ali, né? E representava também o leopardo, que era o terceiro animal dos sonhos de Daniel. Aí depois vem o quarto animal, que é Roma. Aí o próprio Messias vem e ele mesmo destrói Roma, que é o que fala em Apocalipse 13. Ele feriu a besta na cabeça.
Só que lá está escrito que a besta se levanta de novo. Golias nunca se deu por vencido. Porque a história é clara, Davi matou o leão, matou o urso, mas se levantou novamente. E agora nós estamos na época mais complicada, que é a época do ferro com barro, aonde você não consegue saber quem é lei e quem é espiritual. Porque o ferro representa a lei e o barro representa os nascidos do Espírito, que são moldados pelo Pai, pelo seu Espírito. Eles têm sensibilidade à voz do Pai. Só que está escrito que a pedra, sem auxílio de mãos de homens, agora virá e destruirá tudo. Ou seja, aniquilará todos os reinos. E aí então iniciará, quem sabe, a descida da Nova Jerusalém, onde a terra passará a ter paz, onde o joio será retirado para o trigo viver em harmonia. Eu finalizo fazendo você pensar um pouco. Se a pedra, sem auxílio de mãos de homens, ainda destruirá todos os reinos, então significa que a besta ainda está no poder. Porque essa pedra, ela vem para destruir a besta, que é a estátua toda, que são todos os reinos que o homem pegou para si, ele tem o poder na sua mão. Inclusive o Messias fala lá em Mateus 23, né? Vocês não entram no reino do Pai, não deixam os outros entrarem. Eles mantêm as pessoas no reino dos homens e não no reino do Pai. Isso é um fato que infelizmente acontece já há muito tempo. E o Messias fala no contexto lá de, acho que Lucas 16, né? Ele fala, quem não empregar força não entra no reino do Pai. Porque o reino do Pai está escondido aos homens. Esses homens que dominam a população em geral, né? Através dos seus enganos, eles mantêm o povo fora do reino do Pai. Se o povo nascer do Espírito, o reino dos homens perde os seus lucros, perdem as suas lideranças, perdem tudo. Então os homens, eles são mantidos escravos neste mundo. É necessário a gente entender. A pedra ainda virá. E essa pedra, ela, assim, se a gente entender essa mensagem, ela tem a ver com a questão das pessoas que nascem no 8º dia. São pessoas que nascem pelo Espírito. E aí essa pedra vai aumentando o seu tamanho, que pode simbolizar a quantidade de pessoas que vão nascendo do Espírito, ao ponto de essas pessoas começarem a lutar contra a Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Ou seja, é necessário a gente crescer espiritualmente para entender tudo isso. E ainda existe a questão de que as testemunhas foram mortas. E isso está claro e evidente nas Escrituras. Paulo fala sobre isso, lobos entrarão, abocanharão o rebanho, em Atos 20, né? Mataram todos os discípulos de formas cruéis. Para quê? Para calá-los. Porque se eles continuassem falando, Atos 2 estaria durando até hoje. O mundo teria voltado a ser um paraíso. Só que esses homens deram fim nas testemunhas para que eles se calassem. Impregnaram no mundo mais um ídolo, assim como eles sempre fizeram. E este ídolo está aí até hoje, porque a pedra ainda vai ser atirada para destruir tudo. Você já parou para pensar nisso? Se a pedra ainda não foi atirada, é porque o reinado da besta ainda está aí. Porque o texto é claro, fala que a pedra ela vai destruir todos os reinados. Ou seja, as pessoas então elas vão estar livres do reino dos homens. Só que ainda não aconteceu. Então eu acredito que nós precisamos amadurecer mais espiritualmente. Tem muita gente aí falando, né, sobre o que é o pé de barro com o pé de ferro, mas é muito difícil a gente entender isso se não for pelo Espírito do Pai. Eu quero que você analise o que eu falei até agora. Será que o pé de ferro, lá os dedos de ferro, representa o povo que é dominado pela besta? São pessoas que são dominadas pela lei, porque a lei ela é feroz, né? Ela não tem envergadura na lei. Vou dar um exemplo, você passa num radar a 100 por hora, levando sua mãe que está morrendo. O radar, se ele estiver lá programado para multar, ele vai te multar. Ele não quer saber se você está indo levar sua mãe ou não. Não tem coração a lei. É mais ou menos um exemplo que eu estou te dando. Agora, quando a pessoa é gerada pelo Espírito, ela se torna o barro. É aquela pessoa que é moldada pelo Espírito do Pai. Então, será que estamos vivendo nessa época onde estamos todos misturados, todo mundo, não tem como você saber quem é o joio e o trigo? Mas aí vem a pedra, derruba tudo, destrói tudo e separa o joio do trigo. E aí chegamos no momento final da história. E quando fala sem auxílio de mãos é porque é o Pai agora que circuncida as pessoas no entendimento, no espírito. Não é mais o homem como era na velha aliança. Entenda que no livro de João, quando houve ali o casamento em Caná da Galileia, o Messias estava deixando claro que o Pai estava trazendo para o povo o nascimento do Espírito. O povo agora teria muito mais sabor no seu relacionamento com o Pai.
Muitos serviam bom vinho no começo, mas o Pai deixou para servir um bom vinho no final. Se nós não chegarmos a ver isso se cumprindo de fato, uma coisa eu sei, começou agora o nascimento dos filhos circuncidados, aqueles que não aceitam mais ficar debaixo de homens. O 8º dia ele demora para chegar no mundo espiritual, não é como no mundo físico. Mas quando chega esse dia, a pedra começa a ser formada para destruir o império todo. Não mais agora um império ou outro, mas destruir todo o império, como o profeta ele deixou muito claro no livro de Daniel. A pedra iria destruir de cima a baixo a estátua, desde o primeiro reinado até o último. E que isso se cumpra em nossos dias. Mas o interessante é que Davi sempre, ali representando o pastor das ovelhas, ele sempre esteve protegendo as suas ovelhas do leão, do urso, agora de Golias. Depois vem o Messias protegendo o povo de Roma, glórias. E agora trazendo sua palavra novamente para libertar o povo. E quem sabe as pessoas se unam contra essa Babilônia e que os mercadores da fé possam perder o seu poder. Que o Pai abençoe a todos. Até o próximo áudio. Só reforçando, fiquei de colocar no final alguns pastores falando sobre Davi e Golias, a mensagem iria ficar muito grande. Eu vou gravar um áudio específico. Agora que você ouviu esse, depois você vai ouvir o outro. Eu vou pegar uns 3, 4 pastores, vou colocar as mensagens deles e nós vamos analisando para ver se de fato o que eles falam tem coerência com as escrituras. Se não tiver, a gente vai desmascarando um por um. Que o Pai abençoe sua vida.